E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. O pessoal geralmente fala, a renda fixa está pagando bem agora, mas daqui a pouco a inflação já está caindo, os juros vão cair e a gente vai ver uma renda fixa pagando menos. E alguns, inclusive, começaram a investir naquela época onde a Selic caiu até 2%. E era a época onde a renda fixa havia morrido, né? Era o discurso que o pessoal fazia. E agora a gente viu que a renda fixa, então, é um morto muito louco, porque os juros subiram muito e tá bombando aí em termos de rentabilidade. Mas como é que você enxerga o cenário macro? Porque nesse momento tá muito bom para o investidor de renda fixa. Mas e daqui para frente? Como é que a Capitânia tem a visão? Vamos lá. Eu acendi muitas velas para esse processo de subida de juros. Em algum momento ser interrompido. Aparentemente, de hoje para amanhã, que tem cupom, talvez a gente consiga manter os juros, acho que aos 13,75, né? Até porque me preocupa muito a gente rodar com os juros base tão altos que, somados ao spread, dão custo de 15% a 20% ao ano e muitas empresas não estão preparadas Como é para que o pagar cara vai isso, pagar né? isso na dívida da empresa dele? Ou ele vai Sim. pegar toda a geração de caixa e pagar, enfim, não fica uma situação ideal, né? Porque o ideal tem que sobrar dinheiro para investimento e afins. Mas assim, de qualquer forma, a nossa carteira hoje, ela é um mix. Se você pegar a Capitânia inteira, talvez, vamos pegar uns 50% é de alguma forma orientada à inflação, porque é a soma da exposição de fundos imobiliários mais os papéis de crédito indexados a IPCA e afins, tá? Que aí tem um montão de tipos, CRIs. Quantos por cento? Eu acho que quase metade. Quase metade? E até porque muitos dos meus mandatos lá atrás é de fundo de pensão, seguradora que fala, ó, persiga a inflação mais Alguma coisa. XYZ. E o resto CDI mais, tá? Mas eu vou falar uma coisa curiosa aqui, tá? Os papéis que me mostram no dia a dia, que são os que circulam nos mercados de capitais, eu não estou falando dos específicos, tá? Eles, quando o pessoal vai me mostrar, ele rende de 1,5, 2 a 6 ao ano, mais a taxa governo. E se você perguntar, vai cair esse spread quando o CDI tiver 2 lá na frente? Não. É incrível isso, assim. Os spreads de crédito, eles se mantêm. Então, ao longo do tempo. Então, falar, vai cair os juros agora, de repente vocês vão ter menos demanda pelo seu produto. É uma hipótese razoável, tá? E a gente respeita. Mas, de qualquer forma, quando os juros baixam, Vocês continuam ganhando a mais. o a mais que eu trago para o investidor, que é 2, 3 ao ano, ele passa a significar uma coisa bacana. 2 a mais, sendo que a Selic está em 2, é 100% a mais. Isso. Então, assim, vamos dizer que a Selic não vai voltar mais nunca mais a 2, tá? Só para ter qualquer cenário, Acho fique bem 6. difícil mesmo. 6, mas eu já rendendo ali 2, 3 ao ano em cima de 6, o investidor fala, quase 50% a mais. De forma exponencial e composta, isso dá uma poupança no médio e longo prazo bastante forte. Eu achei interessante, você falou, olha, a gente tem indexados à inflação, quase metade, né? CDI mais alguma coisa. E pré-fixados vocês não costumam ter? Não, a gente tem algumas transações, só que eu tomo muito cuidado com a capacidade de pagamento do tomador de recurso. Então, se o cara fala, não, eu vou te pagar lá 1,5 ao mês e dá 20 ao ano, eu falo, esse cara, é 10 anos a transação, será que ele vai conseguir pagar para mim? Eu fico um pouco receoso de travar. A gente tem transações de carteira, temos, mas é 1%. Dos, sei lá, 250 a 300 ativos, são uns 3 ativos, assim, entendeu? E a gente tem feito com empresas de tipo sólidas, assim, de primeira linha. Entendi. Mas assim, por outro lado, você pegar os FDICs, tem muita carteira pré dentro. E então a gente indiretamente tem. Eu achei que pudesse ser uma preocupação com uma inflação pensando no longo prazo. Porque, principalmente para o investidor iniciante, ele bate o olho lá em renda fixa, ele descobre que a renda fixa não é tão fixa assim. Porque se ele olha lá, pegando os títulos públicos, né? Se a pessoa entra hoje na plataforma do Tesouro Direto,
vai achar duas opções de Tesouro Selic, aí ele pensa, Tesouro Selic, paga a Selic muda a cada 45 dias, pode mudar a cada 45 dias, então ele não sabe quanto vai receber. Se ele pega um tesouro indexado à inflação, aí ele vai receber inflação mais alguma coisa, ele também não sabe o quanto é inflação. Então o pré-fixado às vezes é muito atraente, porque o cara sabe, nossa, se eu comprar esse pré-fixado, eu vou receber essa taxa, que está mais ou menos em uns 12% hoje, ao ano, então no vencimento eu sei exatamente o quanto eu vou ter, eu quero usar esse dinheiro para o meu casamento. Então o cara pega lá um tesouro pré-fixado 2029 e vai carregar o título durante 7 anos para casar daqui a 7 anos. Porque acontece muito, né? Uma aluna não aprova esse casamento tão demorado Acho assim. absurdo. Acho absurdo, mas é o que acontece. Só que ele não entende que a inflação pode ficar mais alta do que ele espera e o ganho real dele muito menor. E dependendo, você pega uma Argentina da vida, imagina um argentino que comprou um pré-fixado que pagava 40%, sendo que a inflação agora lá é muito mais do que isso. O juros lá está em 70% hoje em dia. Nossa. Então, como é que você enxerga essa questão de inflação no Brasil no longo prazo e juros? Vocês têm uma visão assim para pensar, olha, vale mais a pena pegar indexado, CDI? Temos, sim. Por exemplo, sempre que o título público do governo federal indexado à inflação, chama-se NTN-B, passa ali daquele rendimento de inflação mais 6, você tem vamos chamar um grande investidor que tem R$1 trilhão que começa a olhar com um carinho especial, que chamam-se fundos de pensão. Tá? A gente tem bastante fundo de pensão na Eles têm essa marca, então, IPCA mais 6? Tem, porque é um pouquinho acima da meta atuarial deles, que eles têm que entregar lá a inflação mais 5, inflação mais 5,5. Passou de 6, eles começam a olhar e falam, ó, eu vou ficar investindo um monte de coisa aí, dá muito trabalho, deixa eu investir em NTN-Bs de médio e longo prazo. E então eles ficam sempre olhando, a gente sabe que é uma certa região de preço do título público que você atrai, vamos dizer, investidores de médio e longo prazo, que são os fundos de pensão, R$1 trilhão e pouquinho de reais no sistema hoje dentro do Brasil. E assim, e pra gente que quando chega nessa região acima de 5, você soma o spread das transações que a gente faz, que é o prêmio adicional, 2, 3 ao ano, você começa a achar transações a 9 ao ano. Então eu falo, nossa, isso aqui não vou perder dinheiro de jeito nenhum, entendeu? Inflação mais 9. Inflação mais 9, prazo médio do papel, o prazo total 10 anos, prazo médio 5 anos, enfim, vamos que vamos, entendeu? Porque alguma hora o país acalma. É o que a gente espera. Não, mas tá acalmando um pouquinho. Não, é verdade, concordo com você.